boa tarde a todos e a todas. Somos uns quantos participantes e aquilo que nos traz hoje aqui é o webcast para utilizar o Power BI para analisar a Covid-19, porque é uma doença, certo? O meu nome é João Silveira, já tinha dito, sou consultor na área de tecnologias, nomeadamente em organização e tratamento de dados. Adicionalmente também sou formador em ferramentas de produtividade e análise de dados através de dashboards, relatórios, etc., usando o Excel Power BI e o Power BI Desktop. O objetivo deste webcast é, sobretudo, demonstrar as potencialidades do Power BI, e nomeadamente o Power BI Desktop, que é aquela ferramenta que vamos trabalhar, em análise de dados. Vamos analisar os dados da doença, vamos usar aqui hoje para usar os dados da doença, uma boa desculpa para ver o que é que nos aconteceu a todos nós nos últimos meses e vocês tenham uma boa sessão e que seja agradável para todos. Então, sejam bem-vindos e vamos começar, sim? Ok, o Power BI Desktop é uma aplicação da Microsoft, tem uma particularidade e uma aplicação gratuita. Na fase mais baixa da aplicação, depois há outros 3 níveis, mas de qualquer maneira, do ponto de vista da utilização, ela é de facto uma aplicação gratuita. A versão que eu estou a utilizar é a versão gratuita, portanto, sem nada acessório. As utilizações mais comuns, porque é que utilizamos mais o Power BI Desktop? É para conectar a dados, fazemos conexão a dados, é para transformar e limpar esses dados. O que é que isto significa? Mudar eventualmente nomes de colunas, dividir colunas, unir dados, criar, adicionar colunas, etc. Nós chamamos muitas vezes a isso transformar e limpar os dados. Quando temos a base de dados, mesmo que seja arquivos de Excel, muitas vezes eles não vêm limpos exatamente como nós queremos depois utilizar no ponto de vista da comunicação. E, portanto, precisamos de fazer essas transformações e há mesmo um acrónimo para isso, que é ETL, Extract, Transform e Load, no sentido de extrair, transformar e carregar, então, para as nossas bases de dados, para os nossos modelos de dados. A terceira parte é criar visuais criativos. Aqui a palavra criativos é uma palavra-chave, porque depende daquilo que for a criatividade de cada um e a habilidade de cada um, para, com tabelas e gráficos, colocarmos uma representação visual dos dados. Isto é, os dados em si são uma coisa bruta, eu vou explicar já o que é que nós entendemos por dados, mas de qualquer maneira representar em termos gráficos, em termos visuais esses dados, pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser uma medida, pode ser um cartão, etc, etc, pode ser um mapa, mas de qualquer maneira criar visuais criativos, ter criatividade suficiente para transformar os dados em boas informações. E finalmente, a última parte é criar relatórios e poder partilhar esses relatórios, que seja através da web, seja no 365 na vossa área de trabalho, ou na área de trabalho que partilhem com colegas, seja de muita outra forma. Usar PDF, transformar isto num PDF, etc, etc, transformar num PowerPoint. Portanto, podem, de facto, depois criar e utilizar os relatórios para mostrar o que é que vamos fazer. Ok. Só aqui alguns conceitos muito rápidos. Talvez vai ter muito poucos slides, portanto, acho que este é o penúltimo. Prometo que não vou mostrar muitos slides, e o que me interessa aqui, provavelmente, a todos nós é vermos a ferramenta e analisarmos a ferramenta, mas só para termos aqui alguns conceitos. Primeiro, dados. O que é que nós entendemos de dados? Dados são os valores recolhidos. Isto é um conceito muito informático, está bem? Portanto, há outra forma de chamar, há outras coisas que chamamos de dados, mas aqui no ponto de vista da informática, são os valores recolhidos e armazenados no computador, tal como foram recolhidos. Está bem? Tal e qual, sem nenhuma transformação. É isso que chamamos de dados. As transformações que fazemos nesses dados, normalmente nós chamamos de informações. Isto é, aquilo que não tem significado, transformamos em coisas com significado, e transformar em coisas com significado significa transformar os dados em informações. O que é que fazemos a seguir? Fazemos relatórios com esses dados. Normalmente, o que é relatório? Os espanhóis têm um nome muito bonito por isto, que chama-se informações, e, portanto, no fundo, é mostrar
a apresentação de informes. Desculpa, agora estava a informações, é informes. O nome estava a ver que não estava a dizer correto. Portanto, os espanhóis chamam informes, os relatórios, que é exatamente transformar os dados em informação. No fundo, é mostrar aquilo que eu chamei anteriormente de informações. E, finalmente, trabalhamos com uma área, que é a área dos indicadores. Os áreas de indicadores são sempre uma realidade de uma forma quantitativa. O que é que nós queremos mostrar como indicadores? O que é que pretendemos mostrar como indicadores? São sempre de uma forma quantitativa. E, portanto, vamos trabalhar com estes três dados. Aqui vamos chamar muitas vezes medidas, está bem? Eu tenho um conceito de medidas e indicadores serão mais ou menos a mesma coisa e, portanto, iremos usar o conceito de medidas, que é o conceito do Power BI, embora pudéssemos chamar indicadores, está bem? E quais são os indicadores que vamos trabalhar para... Este é o último slide. Quais são os indicadores que vamos trabalhar? Ora, temos sido confrontados, basicamente, com vários indicadores ao longo das sessões, das conferências de imprensa, daquilo que estudamos na net, daquilo que temos pesquisado na net. O número de infectados, não há que fugir, certo? Não há que fugir daqui, o número de infectados. O número de óbitos, também não há que fugir daqui. Trabalhamos aqui com estes dois números. O número de recuperados, eu não coloquei aqui, embora seja um dado importante, por exemplo, em Portugal é um dado que algumas pessoas têm dado muito interesse. Há muitos países que não colocam os recuperados. Estou-me a lembrar da Suécia, estou-me a lembrar da Holanda, estou-me a lembrar do Reino Unido. Esses países não colocam os dados ou colocam sob a forma de arredondamentos às centenas, tipo a Alemanha e a Suíça. E, portanto, não me parece correto, porque existem critérios diferentes para medir esses dados, os recuperados, portanto, usar os recuperados. Não vou usar os recuperados, embora pudéssemos também colocar com a informação disponível. Outra coisa que aprendemos todos a falar foi da taxa de letalidade, certo? Foi um termo que nos entrou no léxico nestes últimos 3 meses, pelo menos a mim entrou. Eu conhecia a mortalidade e depois fiquei a saber que afinal havia outra coisa chamada letalidade. E, portanto, a letalidade, no fundo, é o número de óbitos a dividir por número de infectados. Portanto, isto é, o número de pessoas que morrem com uma determinada doença, com uma determinada doença ou com uma determinada sintomatologia. E, portanto, essa chama-se a taxa de letalidade. Finalmente, também parece importante porque é saber o número de testes. Aqui o número de testes é o número de infectados e o número de óbitos que fui conseguindo recolher desde o dia 12 de março, que foi o dia que a minha vida também mudou, portanto, também o dia em que fiquei para casa. Mas o número de testes, de facto, não foi uma coisa que foi assim. Foi colocado de outra forma e, portanto, eu tenho o número de testes global, na data em que estamos a trabalhar, mas não tenho o número de testes em cada dia de que se passou. E, portanto, não tenho uma evolução do número de testes, mas, de qualquer maneira, é um número importante para sabermos que podemos confrontar. Não é provavelmente quem faz mais testes encontrará mais infectados, ou pelo menos uma porcentagem maior de infectados. Ok, mais 4. É evidente que estas medidas que aqui tenho do lado esquerdo são muito importantes, estes indicadores são importantes, mas também são importantes percebermos os infectados por 1 milhão de habitantes, porque quando usamos o número de infectados apenas, estamos a comparar muitas vezes coisas que não são comparáveis. Isto é, a dimensão dos Estados Unidos não é igual à dimensão de Portugal, não será igual à dimensão de Suriname, etc, etc. Agora, a infecção por 1 milhão de habitantes já é uma medida mais justa para poder ser comparável, está bem? Portanto, de um ponto de vista, ainda que eu saiba que aquilo que vai ficar nos livros de recordes vai ser o número de infectados, está bem? Isto não há como fugir daqui e, portanto, os países que têm mais infectados ficarão sempre nos livros de recordes, como o país com mais infectados com o coronavírus em 2020. E, portanto, de qualquer maneira, eu parece-me para medirmos, para percebermos como é que está a situação de cada um país, é mais correto usarmos tons infectados por 1 milhão de habitantes. Também vamos construir esta medida e vamos utilizar esta medida. Da mesma maneira, os óbitos. Portanto, os óbitos, enfim, o país tem 1000 óbitos, pode ser muito ou pode ser pouco, depende do número de habitantes que esse país tiver. Rigorosamente a mesma coisa para os testes, está bem? Portanto, temos o número de testes, há países que têm muitos testes, países mais pequenos normalmente têm mais testes por 1 milhão de habitantes, têm mais capacidade, de facto, de testagem que os países maiores, mas de qualquer maneira também podemos analisar por 1 milhão de habitantes. E, finalmente, uma medida que me parece muito importante,
que toda a gente tem olhado com pouca atenção, mas que me parece para vermos a evolução da taxa de letalidade. Isto é, como é que ela está a evoluir. Com mais infectados, estão mais pessoas a morrer ou estão menos pessoas a morrer. Isto é, a taxa de letalidade é maior ou menor. Por isto é importante para sabermos também que a possibilidade de transmissão não da doença, porque havendo uma taxa de letalidade menor, o risco será menor e, portanto, poderemos todos voltar à nossa vida quase normal. Ok, finalmente, é importante, e isto é a última informação que nos deixa antes de ligar o Power BI, desktop, finalmente, a segmentação de dados. Ok? Isto é, os dados são muito importantes analisar, e aqui eu tenho aqui uma parte que a evolução significa que ao longo do tempo, está bem? Portanto, dados que querem tempo, precisam de tempo, toda a gente dizia que os dados ainda era cedo para fazer uma análise, portanto, os dados querem tempo, mas também podemos segmentar, isto é por país, o que é que acontece por continente e o que é que acontece em cada mês, que já temos aqui informação, março, abril e maio. Nos últimos 3 meses, o que é que aconteceu? Pronto, esta era só para fazer uma introdução, espero que ainda estejam todos cá, todos divertidos, e vamos então começar por abrir o Power BI Desktop. Eu vou fechar o PowerPoint, não vou fazer mais PowerPoints, e vou abrir aqui o Power BI Desktop. Ok, já devia estar aberto, mas que entretanto fechou. Só um bocadinho, peço desculpa que isto já devia estar ligado. Ok, já cá está. E vou aqui ao Covid Webcast, está bem? Foi o que criamos. Portanto, este é o nosso... eu já fiz aqui uma pré-apresentação, portanto, já fiz aqui algumas mudanças no meu relatório. Esta é a zona do relatório. Já vou aqui explicar depois aqui, só para dizer que já fiz aqui algum relatório, coloquei aqui um título, está bem? Isto nem mais nem menos do que uma caixa de texto, portanto, fiz a partir daqui, e pus os dados com a informação onde é que estou a ir buscar estes dados, está bem? Portanto, é muito importante que nós tenhamos credibilidade naquilo que apresentamos e que expliquemos de onde é que estão a ir buscar estes dados. Os dados estão neste site, estou a usar o oldmeters.info e com uma ligação a esse site que fui depois utilizando e criando a minha própria base de dados com a ligação a esse site. Ok, este é o aspecto do Power BI Desktop. Presumo que a maioria de vocês já está familiarizada com o Power BI Desktop, ou se não está, é uma boa oportunidade para vermos. E diria que há quatro grandes áreas do Power BI Desktop. Do conceito Power BI, há 4 grandes áreas. Eu falo aqui Power BI Desktop, aplica-se o Excel Power BI, tudo aquilo que eu disser, mais ou menos aqui. O que é diferente é apenas esta área de visualizações e algumas especificidades próprias do Excel. Ok, primeiro, obter dados. A primeira parte, obter dados, ok? Obter e transformar, o tal ETL. Obter e transformar. Podemos usar aqui diretamente o obter, podemos ir ao transformar, que nos vai abrir uma aplicação nova chamada Power Query, podemos ir buscar esses dados. Esses dados vão ser visualizados, vão ser carregados e vão ser visualizados sob forma de tabelas, como eu tenho aqui, está bem? Eu já carreguei esses dados, carreguei 2 tabelas, uma com a informação dos países e outra com os registros da Covid. Isto é, quantos infectados, quantos óbitos, etc. Já tenho aqui essa informação. Portanto, obtive esses dados e posso mostrar, já tenho aqui esta tabela, qual é o continente, o nível de desenvolvimento, o mercado, se é da União Europeia, se não é da União Europeia, se é o OCDE, etc. Se é um país ou um território, qual é a população que tem, a sub-região que pertence e quais são os testes efetuados. Como disse, só tinha testes por cada país, optei por colocar os testes naquilo que nós chamamos uma tabela de dimensões. Depois tenho a tabela de factos, a tabela de registros, com tudo aquilo que foi acontecendo dia a dia e que vamos aqui depois ver, está bem? Ora, se nós formos aqui ao segundo botão, este é o botão do relatório, se formos aqui a este segundo botão, temos de facto o que estava a dizer, com os registros dia a dia, com um conjunto de informações muito grandes, 17 de março, 4 de abril, etc. E temos um conjunto de dados por cada país representado. Essa é a primeira área, obter dados.
e meter dados, colocando aqui as tabelas com que vamos trabalhar. Segunda área do Power BI Desktop, a modulação dos dados. O que é que isto significa? Significa ligar as tabelas, que as tabelas falem com as outras. Normalmente temos uma tabela, esta tabela liga com a tabela de registros, portanto a tabela de dimensões liga com a tabela de factos, ou seja, criamos uma relação de 1 por 1, tal como acontece nas bases de dados. E, portanto, esta relação que está aqui criada de país por país, quer dizer que existem os países que existem aqui, e temos uma relação criada. Portanto, temos aqui 3 áreas. Relatório, a que vamos trabalhar, temos aqui a modelação, temos aqui os dados, ok? A terceira área que vamos agora começar a trabalhar, vou aqui para o relatório, é a área de DAX. O que é a área de DAX? A área de DAX é uma linguagem, enfim, há quem chame que é um conjunto de operadores e funções, que a linguagem um bocadinho é demasiado, mas de qualquer maneira é uma linguagem para nós criarmos estas medidas, está bem? Estas medidas, estas métricas, vamos usar. Eu também vou criar aqui algumas para vocês verem como é que se cria. Estas medidas, já tenho aqui algumas criadas, porque não tínhamos tempo para criar todas, e portanto, estas medidas que aqui estão, vou usá-las e vou mostrá-las como é que se resolve. E para escrever estas medidas, eu preciso de uma linguagem, que é a linguagem DAX. Vai aparecer aqui e a forma como se escreve é nesta linguagem, está bem? Isto é um conjunto de funções, e depois tem operadores também, é um conjunto de funções, com uma vantagem, 80 das quais são iguais ao Excel. Portanto, tem 200 e pouco, eram 185, nesta altura andam mais de 200, provavelmente. Isto todos os meses atualiza e, portanto, é difícil acompanhar o ritmo da Microsoft com as funções que vai criando todos os meses, mas o que é importante, e isto é um dado mais correto, existem 80 que são iguais ao Excel, o que nos ajuda, de facto, a conseguir compreender a linguagem e rapidamente fazermos a linguagem. Portanto, com o DAX vamos criar as nossas medidas, os nossos indicadores, ok, que vamos depois utilizar na tabela. E, finalmente, o quarto aspecto do Power BI é, de facto, a visualização de dados. Ok, vamos na massa? Vamos lá. Então. Vamos analisar os dados. Primeiro, queríamos analisar isto por país. Se bem se lembram, queríamos analisar país, portanto, o que eu vou fazer é clicar em país, okay? Aqui nesta tabela, vou criar em país e vou dizer que não quero isto sob a forma de mapa, que não aparece logo a propor, mas sob a forma de tabela. Vou ajustar, isto agora vai depender muito da criatividade de cada um, mas vou ajustar, vou colocar aqui mais abaixo, porque vou precisar de espaço ali em cima, e vou ajustar aqui até aqui em baixo. Depois já vou ver as medidas, se depois estão todas corretas e estão todas visíveis da forma que eu quero. Ok, primeiro aspecto, tenho aqui a tabela e tenho a possibilidade de colocar umas medidas. Falamos em 2 medidas fundamentais. Quais foram as 2 medidas que falamos? Foi em infectados e foi em óbitos. Ok, vamos lá ver aqui as medidas. Eu tenho óbitos, de facto, mas não tenho infectados. E, portanto, vamos criar a primeira medida. Como é que criamos uma medida? Podemos usar aqui nova medida, ou com o botão direito a nova medida. Portanto, eu vou usar agora para vermos a primeira vez. E damos uma medida dando o nome, está bem? Infectados. Portanto, vou criar uma métrica, vou pôr isto em letra minúscula, infectados igual. O que é o conjunto de infectados? É a soma dos infectados. Portanto, é uma função em que vamos dar os infectados. Vamos analisar, então, com os registros que existem aqui, que estão aqui o total de infectados. Ok? Quando nós criamos esta medida, agora, com a tabela selecionada, basta dizer que quer colocar e analisar os infectados. Ok? Já aparece aqui. Se precisarmos de uma formatação melhor, isto é, que separe os milhares, porque isto é, de facto, em alguns países é muito complicado, são muitos milhares, podemos usar aqui uma formatação de maneira que ela coloque aquele pontinho e separe. Ok, vou também colocar óbitos, da mesma maneira, também usando o mesmo conceito, aqui já tem um pontinho, e portanto tenho aqui os infectados e tenho aqui os óbitos. Ok, isto não bate com o fundo, nem bate com as coisas que eu escolhi aqui, certo? E, portanto, convinha pôrmos esta tabela a bater com isto. Vou transformar esta tabela em qualquer coisa que, para mim, faça panda, entre aspas, com o meu fundo. Está bem? E, portanto, vou usar aqui
Vou usar aqui a formatação, aqui é onde posso este rolo, e posso usar aqui a formatação para dizer como é que quero. Primeiro, quero os cabeçalhos da coluna, portanto, a coluna que lá está, vou pôr o tipo de letra em amarelo, para ficar com mais perto daquilo que eu vou usar, ok? Vou usar aqui uma cor amarela, ok? Claro que usando o fundo preto. E, portanto, já tenho aqui o país. De acordo. E vou aumentar aqui um bocadinho o tamanho da letra, até para vocês conseguirem ver bem, para 12. E tenho aqui os países com os infectados e com os óbitos a se ver bem. Agora vou dar uma forma aqui a esta tabela. Portanto, estes valores, nós chamamos isto de valores, e portanto vou aqui encolher aqui o cabeçalho da coluna e em valores vou fazer exatamente a mesma coisa. A primeira parte vou deixar só preto, tudo bem, mas com uma cor de fundo com uma cor de fundo amarelo. Está bem? Para ficar a fazer outra vez andando com... Ok, vou selecionar aqui a cor e para ele ficar assim. E outra segunda parte, vou fazer exatamente o contrário. Vou colocar a cor em amarelo num fundo escuro. Se calhar em amarelo não faria. Aqui se calhar um lugar de amarelo, para não ficar isto também tão amarelo, eu vou utilizar aqui uma cor um bocadinho menos agressiva, ok? Cor do tipo letra, se calhar ia pôr aqui um cinza, que é para isto não ficar assim também tão... Okay, este não é esta que eu fiz em quero, este não está preto. O outro é que está aqui amarelo, se calhar vou pôr tipo letra aqui um bocadinho assim, também para não ficar tão amarelo e tão de acordo. Ok, parece-me que fica assim um bocadinho melhor. De qualquer maneira já bate com aquilo que estamos a fazer. E temos a cor do fundo alternativa, cor do fundo é ao contrário. Está certo, a cor da letra está certo, está tudo de acordo com o que a gente quer. Ok, aqui vamos ver se está a cor que a gente quer. Está preto, ele tem aqui um cinza que é muito escuro, mas assim está exatamente conforme nós queremos. E já faz com as cores que aqui estão, no nosso fundo que estamos a utilizar, já faz todo o sentido. Ok, vou tirar esta linha de total, não vou querer esta linha de total, não quero a linha de total e portanto vou dizer que o total fica inativo, porque vou depois ver estes tais no outro lado. Para que este fundo não apareça, também vou tirar o fundo, está bem? Para não ficar aqui com o fundo, e vou colocar aqui então a minha tabela. Já tenho a minha tabela a funcionar, tenho a minha tabela com os países, posso ver o país e tenho a informação dos infectados e dos óbitos de cada país. Ok. Provavelmente ficaria bem, normalmente nós usamos aqui uma coisa, que é o ranking. Eu queria aqui uma medida especial, que é saber qual é a posição em termos de infectados de cada país, está bem? Portanto, eu vou colocar aqui este ranking na tabela, portanto vou usar aqui e vou dizer que quero o ranking logo em primeiro lugar para saber o ranking. Ok, vou abrir um bocadinho a tabela para nós percebermos que temos aqui o ranking, sim senhor. E, portanto, tenho a posição do país por infectados, portanto, e posso depois ordenar por qualquer um deles, está bem? Por ranking, por infectados, por número de infectados, por óbitos, etc, etc. Ok? E, portanto, posso utilizar diferentes ordenações, por cima ou abaixo, e colocar aqui diferentes. Aqui se calhar fica melhor centrado e vou embora seja aqui um tique só de vou colocar isto centrado, está bem? Portanto vou aqui em valores e vou alterar aqui a minha coluna, a minha formatação de campos e vou dizer que o ranking vai ter um ao centro. O alinhamento ao centro fica melhor aqui do que os outros. Pode ficar o alinhamento por defeito, texto à esquerda, números à direita, mas o ranking de si fica bem centrado aqui dentro desta tabela. Ok, temos a primeira tabela e falava de outra coisa ao princípio, que era segmentar estes dados. Isto é, poder escolher aqui quais são os países que pertencem no continente e analisar o que é que se passou em cada mês. Então, como é que nós criamos segmentação de dados? Da mesma maneira que vou criar agora um continente, vou arrastar o continente aqui para a minha área de visualização e vou dizer que isto é um slicer, uma segmentação de dados, está bem? Em inglês usamos muito o termo slicer,
E aqui em português utiliza muito o termo segmentação de dados. Ora, temos aqui os 5 continentes, temos outro, este outro refere-se a barcos, tá bem? E os barcos foram classificados como entidades próprias, por isso é que isto diz país ou território, também diz barcos, não é propriamente um território, mas de qualquer maneira, para efeitos de análise do Covid, foi considerado territórios. Então, como é que eu vou transformar isto numa coisa bonita? Isto já está a funcionar, reparem, já estou só com a América, já estou só com a África, já estou só com a Oceania, inclusive com os outros que são só 2. Ok? Ok. Tenho aqui uma coisa aqui, depois eu tirá-la e já vou. Ok, temos aqui então África, América, etc. Para isto ficar com uma boa apresentação, eu diria que nós podíamos transformar isto em horizontal e mexer um bocadinho na apresentação. Tá bem? É muito importante mexermos na apresentação. Então é importante, aqui há uma novidade que é reativo, isto é, de maneira que ele não faça pelo próprio e possa utilizar. E vou agora clicar nos valores. Isto é, não vou ter aqui os cabeçalhos, toda a gente sabe que a África é um continente e a América é um continente. E aqui vou colocar este fundo a preto, tal e qual como temos estado a trabalhar. Certo, cor do tipo de letra, peço desculpa, vou colocar em amarelo. Tenho que ler aqui melhor a coisa e vou pôr o fundo a preto. Ok, já está muito parecido com aquilo que nós temos. Vou alterar. Já está a funcionar com a câmera com botões. E agora vou alterar as dimensões disto para que ele mostre todos os países que cá temos, bem mais pequeno, okay? De uma forma que possa ser apresentado e colocado aqui. Ok. Vou colocá-lo aqui, vou baixar a tabela, portanto este espaço vou usá-lo aqui, sim senhora, parece-me que está bem, certo? E vou deslocar a tabela um bocadinho mais para baixo, que é para ficar aqui com um bocadinho de espaço. Ok, o que é que está aqui que não fica bem? É o fundo, outra vez o fundo, estamos a usar um fundo amarelo de uma cor, portanto vamos sempre tirar o fundo, para ficarmos sem fundo. E aqui está a nossa segmentação de dados, o nosso slicer, em que permite, clicando num botão, sabemos em que país é que está. Está bem? Se quisermos colocar em 2 continentes, teríamos que usar a tecla Ctrl. Ok. Para usar a mesma coisa agora com o mês, vou fazer rigorosamente igual. Portanto, vou usar aqui o que tenho aqui com o mês. Temos 3 meses, penso que lembro desta. Temos março, abril e maio. E vou utilizar isto também como slicer. Ok? Sendo que vou copiar, vou ver se ele entende o formato que eu quero. Vou dizer, olha, com o pincel de formatação, clica aqui e faz exatamente como tens no outro lado. E reparem que ele foi buscar as cores, a formatação, tudo igual, até um bocadinho a menos, e vou colocar aqui neste lado para ficar então por meses. Portanto, já posso segmentar, quer por meses, quer por continentes, que é aquilo que era uma das coisas, quer por país, escolhendo cada país, certo? Ok, em África tenho os países africanos, posso saber em março o que é que aconteceu e tenho aqui o ranking, por exemplo, do que é que aconteceu em março. Tenho esta informação. A África do Sul foi o país com mais infectados no mês de março no continente africano. Teve 1.500 infectados, tendo tido 5 óbitos durante esse mês. Se quiséssemos saber em abril, já foi o Egito, ok, com 4.000 infectados e com 346 óbitos. E finalmente em maio teríamos então a África do Sul com 27.000 infectados e 580 óbitos. Ok, portanto, de uma forma muito simples, conseguimos perceber o que é que foi acontecer em cada país num continente. Podíamos fazer para outros continentes, com outros meses. Todos os meses, reparem que aqui em março já os Estados Unidos tinha apenas 188.000 e que juntou em abril mais 906 e que juntou em março mais 748.000, quer dizer que neste momento tem 1.837.170. Está a caminho dos 2 milhões de infectados. Muito bem, portanto, aquilo que já tínhamos pensado, que era a segmentação de dados e a análise por infectados e por óbitos, já cá temos. Lembra-se que tínhamos 8 medidas, em concreto tínhamos 8 medidas para analisar. E, portanto, já temos 2, só precisamos de mais 6. Ok, vou colocar aqui.
E agora, antes de passar aqui para o meio, depois vamos ver como é que colocamos isto aqui um bocadinho melhor, eu gostaria de começar a analisar evoluções. E vamos ver o nível acumulado. Aqui há bocado tinha por cada mês, agora vou ver o acumulado. O acumulado é uma função que eu pessoalmente utilizo imenso, em que todos os trabalhos que faço utilizo sempre o acumulado. Não é propriamente uma função, um conjunto de funções, é um bocadinho mais elaborada, está bem? Eu vou criar essa medida, vou chamar AC infectados, AC.infectados, portanto vou criá-la aqui e vou criar à vossa vista como é que cria essa medida. Ok, AC.infectados. Ok, então este indicador que é importante, o acumulado de infectados, não estava lá no outro lado, mas dá sempre uma ideia daquilo que queremos, e chamada curva S, né? Toda a gente ouviu falar em curvas, toda a gente ouviu falar em curvas durante esses meses, e portanto vamos tentar aqui com esta medida usar exatamente esses conceitos de curva. Como é que calculamos? Usamos a função, há bocado usamos uma função que toda a gente conhecia, que era a função sum. Ok? Agora vamos usar uma função que é a função rainha do DAX, que é a função calculate, que muda o contexto, isto é, sobrepõe ao próprio contexto que eu puder escolher de acordo com aquilo que eu quero. E o calculate, o que eu vou calcular, nem mais nem menos que os meus infectados. Ok, a minha expressão, poderia usar aqui a soma do total de infectados, mas já tenho a medida criada, portanto vou usar a minha métrica. E vou usar um filtro. O filtro aqui é um bocado especial, enfim, não vou aqui explicar muito porque é que uso aqui o All Select, mas isto é, eu vou criar uma tabela virtual com a minha tabela de datas, está bem? Portanto, vou criar aqui, a partir da minha coluna de datas. Portanto, registro e o que eu estou a fazer é criar uma espécie de uma tabela virtual. Ok, ponto e vírgula. E agora, qual é a expressão que eu quero? A expressão que eu quero é em cada dia ir acumulando. Isto é, comparando cada data que eu tenho aqui, comparando cada data que eu tenho aqui, que seja menor ou igual ao máximo da data que eu estive a selecionar. E, portanto, vou colocar aqui também os registros de data. Ok, fecho o máximo, fecho o filter, fecho o calculate e, se tudo correr bem, vamos ter aqui uma medida que são os acumulados. Ok, já tenho aqui os acumulados, podia usar aqui a medida de outra forma, já tenho aqui a medida e agora vou criar aqui um gráfico. Se nós usarmos o gráfico que normalmente temos visto, eles usam muito aqui o gráfico de linhas, está bem? Eu pessoalmente não sou grande apreciador, depois aqui vou colocar aqui o gráfico de linhas e vou colocar duas coisas. Vou colocar os acumulados de infectados, conforme queríamos, e vou colocar isto ao longo da data. Portanto, vou colocar a data também para ver como é que ele vai aparecer. Ok, esta data tem que ser, aparece sempre assim, e nós temos depois de colocar como data. Aqui temos o que é que se passa com os nossos acumulados de infectados. Nem por isso há muita curva, não? Ainda não há assim muita curva, até 31 de maio não há assim muita curva. Já começa a encurvar, posso acrescentar aqui um bocadinho. Esta é normalmente a linha que aparece quando vocês veem os acumulados, mas eu diria que não é uma que mostra tão bem. Eu pessoalmente, vou colocar isto aqui, eu pessoalmente um bocadinho mais para cima, porque vou precisar depois de espaço aqui em baixo. A minha ideia é criar aqui o mapa de evolução. Eu gosto pessoalmente daqui da área, está bem? Porquê? Porque me dá exatamente aquilo que está a acontecer. E reparem que aqui estamos a fazer os acumulados do mundo inteiro, mas se eu for a cada país, ele vai ter comportamentos diferentes desta linha. Reparem, aqui os Estados Unidos encurvou um bocadinho, ok? O Brasil está completamente em loucura, mas se for para a Espanha, por exemplo, já temos uma curva, e como sei que vocês têm curiosidade de ver como é que está Portugal, vou mostrar Portugal, ok? Vou ver se consigo descobrir isto aqui. Vou tirar aqui todos e vou ver onde é que tenho aqui Portugal, que deve ser o 20º qualquer coisa país, ok? 29º, e se colocar Portugal, tem uma curva, mas não está assim uma curva muito, muito bem linear. Isto é, nos últimos tempos todos temos assistido que de facto ele continua a subir. E reparem que cada dia eu vou vendo exatamente os acumulados e posso ir percorrendo cada dia. Se eu clicar num dia concreto, ele mostra-me os resultados para esse dia, está bem? Mostra-me os resultados para o dia concreto que eu estiver a selecionar.
Okay, se clicar outra vez, ele desaparece e tenho outra vez os dados completos. Ok, fixe. Então, tenho um gráfico que mostra aquela curva, a famosa curva. Esta curva também depois é visível em março, é visível em abril e é visível em maio. Em maio ainda continuamos aqui a subir muito, mas pode ser visível, por exemplo, em África, em maio em África. Ok, já começa um bocadinho a inclinar, a América continua a subir, na Europa já se vai notar uma barriguinha. E, portanto, esta barriguinha que todos nós queremos que ela rapidamente achate, já se começa a notar em maio. No conjunto total da Europa, já se começa a notar bastante este. E se formos a alguns países como a Alemanha, por exemplo, isto nota-se bastante, está bem? Portanto, na Alemanha, vou clicar aqui na. Ok, para tirar o dia, certo? Tenho aqui todos. Se eu clicar aqui na Alemanha, já se nota bastante a barriguinha. Está bem? A Áustria ainda é melhor, etc, etc. Portanto, um conjunto de países podemos ver e analisar em cada um. O que é que isto está aqui? Está um bocadinho a fazer mal. Primeiro, ter infectados a azul não parece uma coisa boa. Portanto, eu iria propor que nós utilizássemos uma cor para os valores, uma cor de dados que fosse mais de acordo com aquilo que estamos a usar. Portanto, ok, tenho esta selecionada e vou pôr aqui na cor de dados, vou dizer que é vermelho, certo? Aqui é uma coisa e, portanto, fica mais correto. Por outro lado, outra vez tirar o fundo, portanto, deixar sem fundos, vou sempre trabalhar sem fundos aqui, e aqui já aparece um bocadinho melhor, e vou centrar aqui isto. Aqui onde diz infectados por data, se calhar é por evolução dos afetados ou acumulação dos afetados, está bem? Acumulado dos infectados, se calhar fica melhor como título, portanto, vou ao título e vou alterar mesmo o título. Vou chamar acumulado de infectados. Acumulado de infectados. Ok. Vou centrar este título, que se calhar fica melhor aqui. Vou pôr aqui o título ao centro. E agora vou tirar estas coisas que aqui acho que não fazem sentido. Está bem? Portanto, vou tirar aqui o número de infectados. Posso deixar aqui o valor, mas vou tirar aqui os títulos das cores. Portanto, como é que eu faço isso nos eixos? Nos eixos do X não quero o título, vou tirar o título. Ok. E vou tirar o próprio eixo. Portanto, não quero lá o valor só. Temos que tirar primeiro o título, depois tiramos o eixo. E aqui a mesma coisa, vou tirar o título no eixo dos Y. Ok? E nos eixos dos Y vou tirar o título. Ok. Temos aqui o acumulado de infectados, temos aqui um gráfico que nos ilustra o que é que acontece e posso evidenciar quais são os países que claramente já estão em regressão. Isto é, através desta curva, chamada curva S, eu consigo visualizar os países que estão em regressão. Certo? Há outros países que ainda estão muito em cima do Peru, que ainda continua, tem um grande percurso para fazer. Há outros que já começam, portanto, como a Turquia, rapidamente estão a melhorar o processo. A Rússia ainda continua num plano inclinado, teve os meses de março e abril praticamente descansados e no último mês tem estado uma base relativamente grande. Ok, eu também ia colocar a fonte aqui que estão nos títulos e aqui à esquerda, para isto não ficar tão escuro, ia colocar a preto, está bem? E portanto iria colocar aqui nos eixos Y, que é no título primeiro, já que tenho aqui, cor do tipo letra vou usar mesmo o escuro que temos aqui mais, podemos aumentar a fonte, 14 parece-me bem, e no outro lado vou aumentar também a fonte no eixo dos Y, e colocar nas... ok, vou aqui usar o eixo dos Y, deve estar aqui bem mais para cima, e vou dizer que os eixos Y quero a cor também em preto, para ficar bem clarinho. Ok. E vou aumentar também, para ficar um bocadinho maior, para se perceber exatamente o que é que nós queremos aqui deste gráfico. Ok. Já tenho aqui o gráfico com evolução, não vou ficar aqui muito mais retido. O que é que vou fazer? Vou copiar e colar exatamente como qualquer outra coisa. Ele não copiou nem colou, mas vou copiá-lo e colá-lo para obrigá-lo a observar-me. E portanto vou fazer copy, paste,
E agora sim já tenho cá os dois e vou colocá-lo aqui em baixo. Então é aquilo que falamos ao princípio que era importante sabermos a evolução da letalidade. Não sei se lembram da letalidade. Portanto, vou substituir onde tenho infectados por letalidade. Onde eu tenho aqui os meus acumulados infectados, vou chamar a taxa de letalidade acumulada, que é feita exatamente da mesma maneira. Portanto, vou colocar aqui a taxa de letalidade acumulada. E reparem, se calhar a taxa de letalidade vou mudar também a cor, não fica bem azul. Isto é uma coisa escura, claramente, ok? Nossa cultura, e temos aqui. Portanto, tenho aqui o acumulado e aqui o título não vou mudar para não ficarem infectados, vou mudar a evolução da letalidade. Ok, boa. Evolução da letalidade. Vou confirmar. Espero que esteja a pegar para a frente. Nem por isso. Ok, evolução da letalidade. E agora sim já aparece com a evolução. E reparemos que de facto há uma evolução da letalidade para baixo. Isto é, tem descido consistentemente. Tivemos aqui alguns picos. O maior pico que nós tivemos foi 7.1, no dia 29 de abril. E portanto tivemos 7.1. E temos aqui alguns picos de letalidade, mas ela tem consistentemente vindo a acontecer. Agora vamos ver se isto é comum a todos os continentes, ok? Por exemplo, em África, as coisas têm tido uma descida, depois de uma subida quase violenta na letalidade, tem tido uma descida, mas nunca passou dos 5,2, tá bem? A mais alta que teve foi 5,2, e tem tido uma descida consistente. As explicações podem ser demográficas, podem ser da idade dos infectados, podem ser várias. Agora não sou também especialista em epidemiologias, mas de qualquer maneira temos aqui uma explicação a pedir aos cientistas para perceber porque é que a taxa pode ser as condições sanitárias, pode ser a falta dos óbitos não terem testes, mas de qualquer maneira temos aqui um dado objetivo, está bem? E aqui nós estamos sobretudo a analisar dados objetivos. É que a curva da letalidade é a explicação para esta curva, depois será uma utilidade, mas a curva da letalidade desce muito em África nos últimos tempos. Vamos ver na América, tem estado a manter-se mais ou menos constante com uma ligeira descida. Na Ásia, desceu muito, a curva da letalidade desceu bastante, quase a níveis zero. Na Europa, ela tem estado a descer também consistentemente e na Oceania não deve existir, embora esteja aqui. Os valores que aqui estão são muito baixinhos e, portanto, estão 1,4. Nunca foi muito alta, a mais alta que foi 2%, é 1,9. E, portanto, foi sempre muito baixinha a letalidade na Oceania. Portanto, onde é que foi sempre preocupante? Foi na Europa, tivemos taxas muito altas, e na América, que, sobretudo agora com a América do Sul, teve aqui alguns momentos. Mas, de facto, onde nós temos maiores valores, se olharem para aqui, temos aqui alguns dias com 9,3% de taxa de letalidade. 29 de maio tivemos 9,3%, que é uma brutalidade, e, portanto, isto significa, pronto, pode ser a população envelhecida, pode ter sido o problema dos lares que existe noutros continentes, outros terão essa explicação. Nós analisamos os dados e, normalmente, depois teremos as explicações a pedir, ou a analisar, ou a ser mais, termos uma análise mais fina de uma realidade que estamos a observar. Ok, então já temos, podemos também ver que isto muda em março, ok, podemos ver como é que a letalidade se comportou no mês de abril e a letalidade no mês de maio, então está a descer consistentemente, ok? E temos esta letalidade a descer consistentemente. Felizmente ela está a descer, embora esteja ainda a níveis de 4,7%. Se quiséssemos colocar aqui este gráfico sempre a 0%, teríamos uma informação mais consistente. Se calhar vou colocar isto nos eixos Y a 0 para que isto seja sempre mais consistente e percebamos melhor quando mudamos de mês para mês, está bem? Assim é mais fácil percebermos março, abril e maio, está bem? Porque senão isto parecia que havia uma derrapagem completa e não há uma derrapagem completa. Aqui está a descer, de facto nota-se uma descida, mas apenas uma descida. Ok, já temos tudo, agora queria mostrar aqui algumas métricas que falamos no princípio. E quais são as métricas que tínhamos falado? Ok, primeiro o total de infectados. Vou pôr aqui o total de infectados, chamei infectados a isto. E vou colocar aqui
vou colocar aqui, vou dizer, ok, infectados para aqui. Estes infectados aparecem sobre esta forma, mas eu vou querer isto como forma de medida. Vou pôr isto em cartão, está bem? E vai aparecer o cartão desta forma. Este cartão nós vamos usá-lo aqui, em todo o resto, e vou aqui fazer algumas alterações muito rápidas. A primeira coisa que vocês já devem estar a pensar é vai tirar o fundo. Já tirei o fundo. A segunda é assim, normalmente quando trabalhamos em organizações, nós dizemos que faturamos 23 milhões, ou faturamos 14 milhões. Isto é, não especificamos até o cêntimo, certo? Aqui, de facto, interessa-nos o número completo. Como nos interessa o número completo, eu vou dizer que em etiqueta de dados, eu interessa-me ter, não de uma forma automática, mas quer nenhuma, para que me apareça o valor. Vou diminuir o tamanho para 24, por aí. Ok? E já conseguimos ver infectados aqui. Portanto, tenho os infectados. Vou ver se consigo arranjar aqui depois espaço para tudo o resto. Acho que sim, tenho aqui espaço bom no ecrã. E vou colocar, então, as outras medidas todas. Vou fazer isto de uma vez só, copy-paste, e depois vou alterar as medidas corretas. Está bem? Portanto, aqui, só me falta criar aqui uma medida que eu uso acumulados, faço já. E vou colocar aqui as outras medidas todas que me interessam. Vamos ver o que é que eu quero aqui. Está bem? Ok. Estou a fazer copy-paste. Vou colocá-los num sítio. E vou colocar aqui no outro sítio que é... são mais duas. Que é para colocar as 8 medidas que nós tínhamos visto. Ok. Então, primeiro temos o número de infectados. Segundo, devíamos ter aqui o acumulado de infectados. Portanto, podia substituir aqui o acumulado de infectados. Não tenho e vou usar. Vou criar essa medida, que é a última medida que vou criar. E, portanto, já tenho aqui outros. Não tenho aqui o acumulado de infectados. Afinal, peço desculpa, já tinha aqui o acumulado de infectados. E, portanto, o acumulado de infectados... não, quero os infectados por milhão. Peço desculpa. O acumulado. Peço desculpa, agora estava... Quero os infectados por milhão. Ora, infectados por milhão, óbitos por milhão, testes por milhão, não tenho aqui infectados por milhão, e portanto vou criar a medida, e vou-lhe chamar, bem parecido que não tinha esta medida, portanto vou criar uma nova medida, que vou chamar infectados milhão de habitantes. E aqui usamos uma função muito do DAX, que é a função divide, que combina alguns conceitos com os erros. Tem um numerador, o numerador vai ser o número de infectados, portanto é fácil, certo? O denominador são os habitantes, também já tenho aqui esta medida criada, dividir por milhão, por isso aqui é por milhão de habitantes, 1, 2, 3, e finalmente o último é que se houver aqui algum erro, colocam isto em branco. Isto é mais ou menos com o if error do Excel, também esta função combina estes três argumentos. Ok, vou dar Enter. Tenho aqui os infectados por milhão de habitantes, vou colocar desta forma, que é para ela colocar, e agora vou substituir a minha etiqueta e tenho agora 806,19. Aqui vou colocar só 100, tenho 807, no mundo inteiro há 807 por milhão de habitantes, está bem? Se eu escolher Brasil, ele vai me dar a informação do Brasil, 2.422, em Espanha foram 6.128, etc, etc. Portanto, cada país depois tem um número de infectados por milhão de habitantes. Ok, continuando, aqui vou colocar os óbitos, vou fazer isto rapidamente, até porque já estamos a cavalgar rapidamente para as 4 da tarde. Ok, vou lá deslocar isto, óbitos, já coloquei aqui os óbitos, vou colocar aqui os acumulados dos óbitos, portanto, como veio de uma forma muito fácil, depois de criar é só substituir o que lá está, já está o acumulado dos óbitos. Aqui vou colocar os testes, para saber quantos testes é que foram feitos, e aqui vou acumular os testes por milhão de habitantes. Portanto, nesta vou colocar os testes a milhão de habitantes, exatamente como temos nos outros lados. Reparem que a medida, vou colocar aqui, que se deve colocar, e temos aqui essas medidas todas. Aqui para a parte do fim, vou deixar a taxa de letalidade, ela própria, está bem? Não acumulada, a taxa de letalidade. Portanto, é outra medida que tínhamos falado, certo? Que era importante para sabermos qual é o comportamento do país face à Covid. Vou pôr aqui mesmo taxa de letalidade.
ok? E vou colocar esta formatação aqui, uma formatação que seja entendida por todos. Portanto, vou usar aquilo que se tem, toda a gente tem usado, que é em porcentagem com uma casa decimal. Portanto, vou colocar aqui com uma casa decimal. Significa que a taxa de letalidade está neste momento nos 6,0% e pode-se variar de cada país, por cada país. Ok. Temos então isto a variar. Finalmente, falta-nos aqui mudar esta medida. Esta aqui vou usar uma coisa diferente. Vou contar quantos países é que tem. Ok, vou deixar aqui isto sem seleção e vou colocar aqui quantos países. É uma medida que eu não falei, mas de qualquer maneira pode ser importante. Quantos países é que ficaram com infectados? Ok, e vou deslocar para aqui para saber o número de países. E porquê que eu queria esta medida aqui? Porque isto é muito... Em março, por exemplo, saber quantos países estavam infectados. Foram 204. Em abril, qual foi o número de países infectados? Foi 214. Em maio, foram 211. Portanto, houve alguns que saíram, outros que entraram. E, portanto, no total, deu 215 países. No acumulado, temos 215 países. Ok, se colocarmos em África, teremos o número de países da África, etc. O que fica mal é quando nós clicamos aqui em Itália, vai aparecer que de facto temos um país selecionado. E, portanto, o que podemos fazer é que esta medida que aqui está, do número de países, não se altere com a utilização desta tabela. Como esta tabela não vai ter consequências aqui. Como é que fazemos isto? Selecionamos aqui a tabela e em formato. Fazemos editar interação. E dizemos que esta não tem interação. Ok, então se nós agora tirarmos a interação, reparem que tudo funciona, África 58, mas se colocar em Tunísia, ele continua exatamente com o valor que está aqui previamente estabelecido. Portanto, já não mexe naquela medida e já temos esta informação completamente a funcionar. Está quase, dá-nos muita informação, tudo aquilo que tínhamos pedido já temos aqui. Podíamos enriquecer aqui o nosso relatório com algumas coisas, para saber, por exemplo, que país estamos selecionado, qual é o continente que estamos selecionado, etc. Também criei aqui duas medidas exatamente para isso. Uma que se chama seleção e outra seleção do continente, que são aquilo que nós chamamos muitas vezes de utilizar parâmetros, isto é, de acordo com uma seleção, então cria-me um determinado valor. Eu vou colocar aqui a seleção, portanto, vou colocar esta medida aqui, se calhar vou copiar da mesma maneira que aqui está, que é para ser mais fácil, ok? E vou colocar aqui e vou colocar aqui. Ok, vou pôr aqui os países, vamos ver depois se o tamanho está bom e vou colocar aqui seleção. Muito bem. Seleção, temos todos os países. Se calhar vou pôr o tamanho mais pequeno da etiqueta de dados. Vou pôr o tamanho em 20, por aí. Ok, já cabe todos os países e vou tirar uma coisa que está aqui, que é o rótulo de dados, portanto, que não precisou para nada. Aqui, vou tirar aqui onde diz seleção, que só preciso aqui de todos os países. Ok, ficou bem mais giro e agora vou utilizar o mesmo conceito para aqui para o lado, portanto, vou usar aqui o continente, a seleção do continente. Ok, reparem, quando eu colocar aqui o continente, depois já organizo isto melhor, a seleção do continente. Não aparece nada, nenhum continente selecionado, certo? No entanto, se eu selecionar um país, que é a Eslováquia, ele diz-me, ok, tem a Eslováquia selecionada que pertence à Europa. Okay. Se eu selecionar apenas um continente, tem todos os países do continente africano. Se eu selecionar um país em concreto, sei lá, vamos aqui mais para cima e ver, por exemplo, o Chile. O Chile é um país das Américas. E, portanto, esta seleção, isto não é fundamental para o nosso relatório, também não tem importância nenhuma, é aquilo que nós chamamos de um apontamento, também que faz muitas vezes a diferença quando estamos a fazer. Vou organizar isto para alinhar por cima, para ele ficar bem organizado, e faz apenas um apontamento daquilo que estamos a fazer. Não tem a ver. Ok, estamos mesmo quase no fim, só ia colocar mais uma coisa aqui, um pequeno apontamento também, que às vezes pode ser necessário, não é fundamental, mas podia ser engraçado como apontamento. Como vocês, não sei se conhecem, há um conjunto de visualizações que aqui temos, está bem? Temos aqui gráficos, tabelas, temos aqui estas medidas de cartão, podíamos ter usado KPIs,
podíamos ter usado, usamos slides, podíamos ter usado mapas, isto é, carregar um país diretamente para o país, podíamos ter feito isso tudo. Eu vou criar aqui uma espécie de uma animação que ele vá de mês a mês e crie uma animação. Às vezes podemos criar essas animações. As animações não estão aqui por defeito. Temos que importar, ok? Mas que também muitas delas são gratuitas. Se formos buscar mais elementos, tem lá dezenas e dezenas de outros elementos. Vou colocar aqui no meu... ok, isto agora foi para outro sítio, não é aqui que eu quero. Vou colocar aqui fora sem tabela nenhuma. Portanto, vou colocar aqui o meu eixo para que ele se comporte. E o meu eixo que eu quero, a animação que eu vou criar, portanto, vai ser com base no mês, está bem? Portanto, eu vou ter aqui o mês e vou dizer que quero adicionar aqui o mês. Ok, já me aparece aqui o mês, portanto, vou fazer as alterações que tenho feito sempre, tirar o fundo, tirar o título, ok, e ter aqui o mês ligado. Ok, podemos pôr isto aqui mais pequeno, para não ficar assim tão grande, ok, e centrar um bocadinho aqui nesta parte. Então, o que é que... E aqui, se calhar, ia dar aqui um bocadinho de animação, com um bocadinho menos velocidade, está bem? 1500, não quero ser 1000. De maneira que me permite fazer uma coisa. Reparem, quando eu coloco aqui no animar, o que ele vai fazer é mudar cada mês e todo o ecrã está a ser animado nesta altura. Ok? Voltei ao mês. Posso fazer em loop. Vou pôr aqui em loop, que é para isto continuar sempre que eu quiser. E, portanto, reparem numa apresentação que tivessem a fazer, depois podem fazer mais devagar, mais depressa, mais rápido. E, portanto, reparem que ele está a animar constantemente e a passar o mês que está aqui. Pode ficar bem. Ok? Pode ficar bem. Num determinado sítio. Ok, eu arrisquei bastante. Vou fazer save também ao meu projeto. Vou apenas publicá-lo e vou terminar a minha sessão. Ok, como é que eu publico e monto isto para a internet? Ok, vou parar agora aqui a animação, eu faço publicar, seleciono e ele vai substituir. Já tinha uma publicação prévia. Ok. Vou abrir agora no Power BI na versão online, que é onde se publica. Vou iniciar na minha conta e vamos ver o que aqui está. Podemos fazer várias coisas aqui, está bem? Podemos enviar para um QR, gerar um código QR e mandar aos amigos que eles verem através do telemóvel, etc, etc. Podemos também incorporar um código para colocar numa página web ou colocar no site, está bem? Portanto, eu vou aqui publicar, vou gerar um código de incorporação, faço publicar e ele gera uma história. Eu vou copiar e vamos ver. Ok, vou só copiar aqui o código que temos. Isto é possível depois remover, está bem? Portanto, não tem nunca nenhum perigo. E se eu colocar aqui, vamos ter a nossa publicação, aquilo que fizemos. Isto é uma página do web, como estão a ver aqui é o endereço, uma página do web e que tem o nosso Power BI completamente a funcionar e que podemos ter isto numa página do nosso site ou podemos utilizar esta informação, portanto posso aqui parar e usar exatamente da mesma maneira que usamos na versão desktop. Portanto, eu estou nesta altura na web, mas estou a usar tudo de acordo com a animação que eu tenho, como é que criei, etc, etc. Portanto, tem uma análise completa à Covid, enfim, com as limitações próprias quem não conhece a doença de uma forma profunda, que não é da área da medicina, mas que, através dos dados, tenta analisar e ter a minha sensibilidade. Do que é que se está a passar no mundo, que países é que estão melhor, que países é que estão pior. Podia fazer as tabelas de várias maneiras, se vocês gostarem de outras tabelas, podem fazer outras tabelas, etc, etc. E, portanto, era esta a minha apresentação, acabar a tempo como é de bom hábito e de bom tom, e vou mostrar aqui e coloco-me à disposição, se houver aqui algumas perguntas. Já vi aqui que há um colega meu, um Vladimir, já vi aqui de outros carnavais, provavelmente já nos encontramos, certo? E se houver aqui alguma pergunta que queiram pôr em concreto, tenho muito gosto. Já sabem que esta é uma sensibilização para a utilização do Power BI Desktop.
A Galileu tem vários cursos disponíveis nesta área, seja no Power BI Desktop, seja no Excel Power BI. Os conteúdos são ótimos e, portanto, se estiverem interessados em conhecer a ferramenta, em colocar nas vossas organizações ou no ponto de vista pessoal, utilizá-la, tem todo o interesse, de facto, em ver como é que a ferramenta se comporta e como é que ela funciona. Portanto, existem muito bons cursos na Galileu a respeito desta ferramenta, que só uma nota final, está bem, no LinkedIn, desde 2016, é a ferramenta mais interessante para conseguir emprego. Para quem anda à procura de emprego, pode ser um bom caminho. Sim? Ok, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Estou aqui a receber agradecimentos. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Susana. Ok, a Carla. Muito obrigado, Carla. Ok, um glossário com as formas mais comuns. Existem várias na internet. De qualquer maneira, nós também podemos fornecer, se for solicitado, podemos fornecer um glossário com as formas mais comuns de táxi, no caso concreto, com todas as formas de táxi. Estou aqui em muitas mensagens, depois tenho que ver. Ok, o Vladimir está aqui a testemunhar, muito obrigado. E, portanto, é possível partilhar o dashboard adicional? Sim, foi aquilo que fizemos, está bem? Neste momento está na internet. Eu posso colocar sim o dashboard final. Vou colocar aqui, eu acho que tenho aqui o endereço. Portanto, se clicarem aqui tem o endereço, está bem? Este é o endereço, está bem? Se clicarem ficam com o endereço e podem ver a apresentação final. Está esse link, eu não sei se era o Pedro que estava a pedir. Espera, André. Ok, a partir do fecheiro do dashboard vai-me obrigar também a partilhar outros dados. De qualquer maneira, depois particularmente podemos falar nisso ou através da própria Galileu, está bem? Se contactarem a Galileu podemos depois ver se querem que partilhe o dashboard. Como é que pode? Não é bem a ordem, o fecheiro, o relatório. Ok, com o link consegue ver aquilo que temos aqui. Pois, ok, já percebo fazer as medidas. Ok, muito bem. Mas vocês, se olharem para as medidas, podem ver como é que as medidas foram criadas. Portanto, separarem o filme, isso vai estar disponível depois no YouTube, separarem o filme na altura em que estou a colocar as medidas, conseguem perceber como é que as medidas foram feitas, está bem? Portanto, não há ali muito segredo. De qualquer maneira, tenho muito gosto também em recebê-los na informação ou em partilhar convosco mais informação. Bem, disponha, não tem problema nenhum, disponha-se de sentar nessa.